Olá, gente, pessoal do sexto ano. Nós vamos trabalhar hoje o roteiro 14. Nesse roteiro 14, nós temos materiais naturais e materiais sintéticos. Hoje eu vou tentar fazer um novo formato aí de aula para ver se vocês conseguem enxergar melhor os slides, que eu sei que estava meio complicado da gente ver, né? Então, vamos começar falando em materiais naturais e sintéticos. Então, materiais naturais. Tem origem na natureza. Os materiais naturais podem ser de origem animal, vegetal e mineral. Então, aí nós temos, olha, no quadro nós temos aqui, ó, dá uma olhadinha aí. Um exemplo de animal, origem animal, lã, couro, seda. Exemplo de vegetal, madeira, algodão, borracha. E mineral, ferro, cobre, argila. São exemplos, coisas retiradas da terra. Aqui nós temos o animal, a madeira e o minério, tá bom? Os minerais. O material natural ele pode ser não manufaturado ou manufaturado. Primeiro nós vamos falar do material natural não manufaturado. O não manufaturado são aqueles que são retirados do solo sem modificação nenhuma. Pode ser diretamente utilizado pelo homem, tal como a natureza o oferece. Exemplo, frutas, plantas medicinais, plantas ornamentais, tempero, água. E aí na tela vocês têm, ó, um exemplo aí. Opa, vamos lá. Nós temos frutas. Aqui nós temos o exemplo de um vegetal, que é o antúrio, que é uma planta medicinal. E nós temos aqui os temperos. Achei. Aqui, tá? Os temperos. Colorau, nós temos a canela em pó, nós temos a canela em pau, nós temos nozes. Então, tudo isso eles são utilizados na alimentação ou na confecção de alimento, retirada da terra sem nenhuma modificação. Agora, o material natural manufaturado. Manufaturado que foi mexido pelo homem, foi modificado de alguma maneira pelo homem, tá? Então, pode ser transformado de modo a poder ser utilizado. Madeira, aqui, ó, a madeira, o cobre, que é uma panela, e aqui nós temos o ouro, que ele é transformado em joia. Então, aí vocês têm, pode ser transformado de modo a poder ser utilizado. Exemplo, madeira, minério de ferro, pepita de ouro, certo? Esses são exemplos de materiais naturais, manufaturados e não manufaturados. Agora nós vamos falar um pouquinho de materiais sintéticos. A palavra sintético significa artificial, tá? Então, entende-se por material sintético um determinado material obtido artificialmente, ou seja, que contém substâncias desenvolvidas em laboratórios e não extraídas diretamente da natureza. A maioria dos medicamentos encontrados nas farmácias são sintéticos. Então, aqui eu coloquei uns exemplos para vocês, ó. Ó, os comprimidos que foi feito em laboratório. Nós temos garrafa, temos aqui linha de nylon, é uma linha aqui, e aqui nós temos plástico, né, a montanha de plástico. O material sintético é totalmente produzido pelo homem da forma artificial e não extraído diretamente da natureza. Então, o nylon, o vidro das garrafas, os plásticos e muitos outros materiais são feitos pelo homem a partir de outros materiais. Os materiais sintéticos podem ser produzidos a partir de materiais naturais ou a partir de materiais que já foram transformados pelo homem. Então, a matéria-prima da indústria, ela vem da natureza. Mas pode ter sido modificada ou não. Pode ser não manufaturado ou manufaturado, tá? Com o passar dos anos, a humanidade começou a modificar algumas das substâncias orgânicas e inorgânicas. Substância orgânica é um organismo vivo, foi um organismo vivo. Inorgânica não foi um organismo vivo, tá bom? A partir delas, obteve outras que, por serem produzidas artificialmente, foram chamadas de substâncias sintéticas, exemplos de materiais sintéticos. Então, todo
Resumindo, todo material sintético, ele é artificial. Não importa do que ele foi feito, mas se ele foi produzido numa indústria, ele foi transformado numa indústria, ele é sintético, tá? Então, aí eu coloquei para vocês alguns exemplos. No roteiro, vocês têm 6 exemplos. Então, nós vamos falar um pouquinho desses 6 exemplos aí. O primeiro, a sacarina e o ciclamato. Esses materiais não são absorvidos pelas células do nosso organismo e, por isso, são muito utilizados por pessoas que fazem regime alimentar ou são portadoras de doenças chamadas diabetes. Aí é quando a gente precisa tirar o açúcar natural, né? E começar a tomar um adoçante. Dentro do adoçante, nós temos a sacarina e o ciclamato, que eles conseguem manter, regular a diabetes, ou manter estável, né, de alguma maneira. O segundo, os plásticos. São empregados na fabricação de uma variedade muito grande de objetos, são considerados o material industrial do século XX. Gente, o plástico, ele está em todo lugar. Nós já falamos um pouquinho do plástico anteriormente, porque o plástico é um derivado do petróleo. Mas, de qualquer maneira, o plástico, ele deixa, assim, muito lixo. E como ele é reciclável, o certo mesmo é reciclar. O certo mesmo é o futuro, é a reciclagem do plástico. Mas ele é um material sintético, a gente não pode esquecer. Terceiro, o acrílico. É uma substância sintética transparente e muito resistente a choques e a pressão. Às vezes, ela substitui o vidro e de fácil utilização e pode ser moldada e corada. Com esse material, fabricamos objetos de cores e formas variadas, obtendo-se com frequência um efeito estético bastante interessante. É muito usado na construção civil, é muito usado como objeto para casa, porque ele imita o vidro e fica mais fácil até do manuseio, né? Então, ele é muito usado aí. 4. Os detergentes. Utilizados para dissolver gorduras e removê-las, constitui outra invenção. Por isso, são largamente empregados nas atividades de limpeza industrial ou doméstica, como lavagem de pisos, tapetes, louças, roupas, etc. O detergente, ele tem que ser biodegradável, né? Para a gente não afetar a natureza. Mas, de qualquer maneira, ele é artificial, ele é uma química que foi produzida numa indústria. Quinto, a natureza fornece-nos as borrachas naturais, ou seja, orgânicas, que é aquela que veio da seringueira. Os seres humanos, então, criaram a borracha sintética, que com propriedades semelhantes e custos mais baixos que a encontrada na natureza, pode substituí-la na maioria de seus usos. Então, é semelhante à natural, mas ela acaba sendo artificial porque foi criada na indústria, tá? Então, os hidrocarbonetos sintéticos, que são óleos fabricados a partir de óleos naturais, eles fazem a composição da gasolina, do fertilizante e das tintas. Tá? Infelizmente, os materiais sintéticos foram elaborados não só para beneficiar, mas também para prejudicar o homem. As drogas sintéticas são exemplos de mau uso dessa tecnologia. O grande problema é que boa parte dos consumidores não sabe exatamente o que está contido nos comprimidos e pode muitas vezes ser um coquetel químico cujos efeitos são imprevisíveis. Então, gente, são 5 questões aí que dá para vocês responderem com esse texto e eu acredito que vocês não vão ter dificuldades em responder. Nós vamos encerrar lembrando dos 5 R's, tá? Então, nós temos, na verdade são 3 aí, né? Mas são 5 R's atualmente. Nós temos que reciclar o vidro, o metal, o papel, o plástico, e nós temos que cuidar da natureza, porque, na verdade, todos esses materiais naturais, manufaturados ou não, sintéticos ou não, é que fazem o nosso planeta, tá bom? Então, tudo de bom para vocês, beijo e até a próxima.